Todos os seus filhos em imagens de experiência. Vocês não são aqueles que apenas ouvem a tudo ou sabem sobre tudo. A condição de cada um de vocês pode ser reconhecida através da sua face, comportamento e maneira de fazer tudo. Então, pense sobre o seu comportamento, o seu comportamento. Você faz tudo do modo Brahmin de fazer as coisas? Brahmin significa uma alma que está sempre completa, completa de todos os poderes e completa de todas as virtudes. Seu comportamento é assim? Mesmo que você seja comum, sua face revela que você é alóquico, espiritual, não deste mundo? Eles experimentam sua visão, atitude e vibrações como sendo espirituais? Então, desde o seu último nascimento, sua divinidade e sua grandeza é experimentada nas suas imagens não vivas. Então, isso deveria ser experimentado na sua presença elevada de almas vivas. Não deveria? Essas imagens não vivas são de vocês, não são? Chequem tudo que vocês fazem durante o dia a partir da mente dela. Sua visão é espiritual? A sua, a sua face, o retrato da sua face é constantemente alegre? É constantemente estável ou isso muda de tempos em tempos? Sua consciência e atitude somente espirituais quando você está sentado são somente espirituais quando você está em yoga ou quando você está fazendo algum serviço especial? Sua face e comportamento continuam especiais mesmo quando vocês estão fazendo ou desempenhando seu trabalho comum. Todos que veem vocês consideram-se ver uma pessoa espiritual quando você está muito ocupado em trabalho ou em qualquer situação de tumulto. No entanto, chequem seu modo de falar e agir se eles são espirituais. Chequem, mesmo enquanto vocês estão fazendo algo comum, isso pode ser visto a partir de sua face, que vocês são amorosos e desapegados. As almas que de repente aparecem na frente de você em qualquer tempo experimentam isso de anjos espirituais através das suas vibrações, seu modo de falar e fazer tudo. Hoje é o dia de confluência. O antigo está indo e o novo está vindo. Dia feliz e alegre.
Continue to share happiness. Continue a dividir Continue to give. felicidade, continue a doar. At present, No presente, everyone needs todo mundo imperishable precisa happiness. de felicidade Everyone imperecível. beggars for Todos happiness. estão implorando We the por children felicidade. of Vocês the são os destroyer. filhos do doador. The duty of the children O of the dever dos filhos destroyer do is to doador é give. doar. Whoever comes into Todos contact que entram em and contato e relationship with relacionamento com you você continue continuam to share a happiness. compartilhar felicidade, Continue to give. continuam a doar. Let no one leave empty. And Não let your deixe que soul ninguém fill. saia de mãos vazias. Om Torne-se Shanti. tão pleno. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Bhakti Om Parivar. Shanti. Today's topic Bem-vindos is ao Vyakti Parivar. become full of the Hoje é o dia fortune of 27. happiness. Have the fortune of happiness. Torne-se completo Om com os tesouros de Shanti. felicidade, tenha a fortuna da Continue to felicidade, seja share alegre e feliz. happiness. Continue to Tópico de give. hoje: continue a doar felicidade, Now we will continue listen to Mohini a Didi. compartilhar e doar felicidade. Vamos ouvir agora o Rinidídio. Om Shanti, everyone. Um Shanti a todos. Eu estou olhando para suas faces. Vocês estão todos felizes? Very happy. Sim, muito felizes. One of the greatest happinesses when we are in Uma das family, maiores felicidades é estar na when we are família, in the gathering, quando nós estamos juntos na congregação, and especially when we know especialmente quando we nós will be sabemos sharing, que nós sharing compartilharemos our plans, nossos sharing our planos, efforts, nossos sharing esforços, our journey. nosso envolvimento, nossa So jornada. really it's the time to share Então, quando é o tempo de compartilhar a felicidade, certo? I know Dadi Janki Eu has sei da a lot of Lidiane, journey ela tinha muito envolvimento. in the afternoon E when de we à reached noite, 7 to à tarde, 7:30. à noite, das So 7 when h we are in 30 Madhuban, quando nós we will estávamos go em to Madhuban, Madhuban nós and we íamos will para o meditate with her. quarto dela, a gente meditava And com ela. even some of us Então, try to go after algum de nós 7:30. tentava ir depois das But 7h30 e ela não we haven't deixava a gente. shared yet. Ah, mas a gente But não share compartilhou very ainda. deep journey. Tem que compartilhar envolvimentos We should profundos. share. E ela compartilhava Many ask question, how do we muitos get aspectos de sustenance? como nós e como nos deu So I asked sustento. them, how do you sustain Então eu yourself? perguntei como você se sustenta. The way you sustain O yourself, modo que você se sustenta same journey, you sustain é with o, others, sustain others. com o mesmo envolvimento você But if you sustenta haven't outros. shared whole Mas day, se você tem, then there will be nothing to share. se você não tem envolvimento, você So não I tem have nada been para talking a dividir. lot Mas about Baba tem falado sharing sobre happiness,
dividir a felicidade, doar felicidade. or do we donate happiness? Como a gente So doa let's say, felicidade? Então eu sempre do digo, we tell flower faça please com uma spread flor. fragrance? Agora, por favor, Do we tell? espalhe If we fragrância. tell, will flower be able to do that? Se você falar, uma When flor vai there ser is capaz de fragrance, fazer isso. Mas quando há so fragrância, natural a alma natural, that we look at the ela fica tão landscape and natural say which que a flower gente olha do lado e diz, this ah, fragrance qual is being flor spread. essa fragrância está sendo So espalhada? Por qual happiness flor is está something sendo which is espalhada? Então, visible a but felicidade also é algo que é invisible, visível, mas também but invisível. it has very powerful vibrations Mas tem muitas that vibrações we all have poderosas. experienced. Todos nós temos When I know experimentado. that Dadi is about to arrive, Quando eu sei que Dadi she estava feels a so partir, happy, so happy. She has ela not costuma come. se sentir tão feliz, mas ela não tinha ido We know the ainda. different stages. Nós sabíamos She's porque o still estágio having dela era de imperishable constante happiness. felicidade, felicidade imperecível. So she also becomes the Então ela distributor também of se happiness. tornou uma doadora de felicidade. One is giving gyan, Ela estava dando guião, meditation. conectando a But meditação, happiness is not only for 1 hour, mas a 2 felicidade hours, não é but apenas happy all the por time. 1 hora, por 2 horas, mas é feliz o Not tempo only inteiro. when we are sitting in yoga, Não apenas quando but also estamos while sentados doing em karma yoga, yoga. mas também enquanto fazendo Karma Yoga. So constant happiness Então, is constante, our homework for constante tomorrow. felicidade. Então, o nosso dever de casa para amanhã Is to be é consistently ser happy, constantemente feliz. and it should be visible that you are happy. Isso deveria ser visível, Because essa felicidade. happiness is not Porque a only felicidade não é apenas nutrição, brings energy, traz energia, but happiness is also mas power. felicidade é também poder. When you are happy, you start Quando doing você está something, feliz, você even começa a if it fazer is algumas bit coisas, hard or longer, mesmo se for um pouco you still difícil start ou doing it longo, isso não and afeta keep você. doing it happily. Você continua fazendo But isso if you are feliz. not happy, then Mas se only você não later está you will feliz, say, oh, então how long more? definitivamente você And vai you have to dizer, keep doing it. puxa, eu vou ter que continuar fazendo isso So we por quanto tempo? experiment Então with a the gente power of experimenta happiness. com o poder de felicidade. Tomorrow, I know lot is Amanhã, happening. eu sei que Coming muito and está going. acontecendo, indo e vindo. Each one of us will get something to do. Cada um de nós vai ter Like algo Karma para Yoga, fazer como Karma Yoga. our happiness will help us Nossa felicidade vai nos to get ajudar maximum a ter benefit, máximo whatever benefício Baba da is giving qualquer us que seja according que Baba esteja nos dando according to our fortune. de acordo com nossa So fortuna. your happiness will help you. Então, sua And also felicidade pode ajudar você a you will receber. feel very open. Você vai se sentir muito And in aberto. this time, a E very nesta beautiful época, message Baba gave yesterday uma morning mensagem muito bonita que Baba that deu ontem de each manhã. petal of the flower Cada has to pétala da open. flor tem que abrir. Each one of us have all qualities, Cada um de all nós tem powers, todas as but qualidades, they are todos os poderes, in mas the eles same form. estão numa forma. So let sunshine of Baba Então vamos deixar a luz do bless sol de Baba me ajudar a all the petals. desabrochar cada And you pétala. yourself will be happy to see E você how vai many ficar good feliz em qualities ver you have, quantas boas how qualidades many você tem, blessings you have. quantas bênçãos você tem. So when you start seeing that, Então, quando você começa a ver isso, você vai ficar muito and feliz. never compare that this one E may nunca have compare something to do, I don't que know. esses têm alguma coisa que eu não sei. I don't know many things. Eu não sei I don't muitas know coisas. operate many things. Eu não sei como operar muitas But coisas. I am happy that I have Mas eu sou souls feliz who can do it. que eu tenho almas cooperativas que podem fazer. But as far as virtues and powers, Mas assim como as virtudes e they os are within poderes, each one of us. todos So I estão request dentro de nós. everyone Então, eu peço a todos to look at your own virtues. It's que not olhem ego, para suas próprias it's virtudes. Isso self-respect. não é ego, é autorrespeito. Because sometimes we are little bit down, seeing Algumas vezes nós someone estamos um expert pouco or para whatever baixo, vendo alguém doing, and I can't do it. fazendo Then
algo e pensa, Do eu não also posso try fazer, mas o que eu pude fazer eu never fiz. look at others. Então, nunca olhem para Look at Baba, outros. look at yourself Olhem and para see Baba, olhem para how vocês Baba's e drishti vejam is helping you como o triste de Baba to está me blossom ajudando and to a be happy. desabrochar e ser Your feliz. homework for tomorrow is Então, o dever para amanhã é to share continue a happiness, dividir felicidade, continue to give. continue a dar, It's only when doar. we have we could give, right? Somente quando a gente tem, At que a present, gente pode doar. everyone Então, needs no presente, perishable todos happiness. precisam de felicidade imperecível. All are beggars Todos são mendigos por and you are felicidade, the estão children sedentos por of the felicidade. Vocês bestower são os of filhos happiness. do doador de felicidade. So the duty of you Então, children o dever de of the vocês, bestower filhos is to give. do doador, é doar. Whoever comes into contact Qualquer um que venha em and contato relationship with you, e relacionamento continue com to você, share continue happiness. a dividir felicidade. Continue to give. Let no Continue a one doar. leave Não deixe que empty-handed. ninguém saia de mãos vazias. Become Torne-se full. Remain full. pleno. Permaneça pleno. So try to always look at the Então, self. tente sempre olhar para o eu, para a There might completude, be some emptiness, compreensão. but don't look at that. Pode haver alguma falta de alguma coisa, mas não olhe para isso. Mesmo o Baba diz, Yes, mude but change them as into fraquezas, your mude, strength also. seja forte, I always Pai, say, seja, at least I use can sua do this. força. At least Eu I can sempre do digo, that. pelo menos eu posso fazer isso, pelo menos eu posso So what you fazer. cannot do, it's all right. You do E o something que that you você like. não pode fazer, você pode fazer algo que So você this sabe. will help you Então isso to vai be ajudar você blossomed and always a happy, ser and you will make others happy. desabrochado, feliz, e você vai tornar outros também felizes. Oh, Shanti. Good evening, Didi. Good evening. Boa noite, Vi. So it's coming and going. US is going and the whole region is coming. You can never get lonely in Peace Village, can you? Você nunca fica sozinho em Peace Village, né? Você sempre está indo e You always voltando. start off by asking Que você everyone começa perguntando a if they're todos happy. se eles It estão never felizes. struck me before until you said it just now that Você mostly disse we came que to a gente this vem a path looking for este peace, caminho looking for procurando love, paz, looking for God, amor, looking for truth. Deus e verdade. E eu não acho Nobody que came looking for muitas happiness. pessoas And so is vêm happiness procurando that felicidade. kind Então, of se truth, love, a and felicidade peace, or it exists in que eu some way? peço, a verdade e a Maybe paz, both, because eu acho que a ambos, porque there is something within há alguma itself coisa or internamente que é um tipo de something which is obstáculo, blocking my alguma coisa que está expression of bloqueando happiness. minha expressão plena que é a felicidade, expressão So plena that's que é a one thing. felicidade. But Então also essa é uma there's coisa, mas também like when I think of Brahma Baba's quando eu happiness, penso em Brahma Baba e felicidade, always smile. sempre, sempre He's seeing lot of anti-party doing things. He's seeing lot of big ele obstacles. está dizendo, Always cheerful. ele sempre So teve he muitos knew obstáculos, ele estava sempre feliz so porque ele that sempre sabia que I am ele the vai ser collection of his vitorioso. victory. Então que And há I always vitória. give example of Hanuman. Então eu sempre dou o exemplo de He Hanuman. smiled always because he Ele knew sempre sorri that porque ele when God is sabe with you, there is que quando victory. Deus está com ele, So há this vitória. is how Então eu acho que everything isso é connected como with truth, how tudo está everything conectado com a verdade ou with tudo knowledge está conectado com o brings conhecimento. happiness. E também traz felicidade. So it is both. I mean, it's a quality in itself. É uma qualidade Could be no there eu. or And then the other thing, I'd like to explore that Então, some outra more, coisa que Didi. eu gostaria de explorar isso I mais para certainly frente, know mas after eu sei I que began your depois de realization, ter a that's realização what I want for myself. que isso é o que eu I quero came para mim here for mesma, happiness. eu vim aqui para I was felicidade, miserable or
eu vim aqui, não vim aqui para ser miserável, ou para ser um problema, certo? Então, me leva a uma dimensão diferente. Então, algumas pessoas, em alguns lugares não estão felizes. Elas criam situações, elas criam mais tristeza, depressão, aquelas vibrações, e o ambiente que eu crio. Então, se eu estou feliz, tem pessoas que começam a sentir felicidade. Por isso eu dou o exemplo da fragrância, que é como uma fragrância. Então, especialmente nesses dias, há tanto peso, porque as pessoas são focadas muito nos problemas, e tudo que eles pensam o tempo todo é o que não está certo, isso não está certo. Muitas poucas pessoas olham para o que está certo. Como Nadidiane costumava nos dizer, se você olhar para uma pessoa que está 90% está ok, 10% não está ok, mas todo o tempo a gente pensa nos 10% que estão ok. Então, e você só começa a falar sobre o que não está funcionando. Mas sobre o que está funcionando? Então, o Baba estava dizendo ontem sobre os raios que acomodam, essa foi a palavra. Então, se há algo mais lá, então você não é capaz de expressar suas vibrações ou qualquer coisa que venha na sua mente. Esse foi um ponto muito bom que o Baba estava falando. Se você não pudesse apagar a sua tela, mesmo se você tenta escrever alguma coisa, você só escreve por escrever. Então isso não fica claro. Mas se poder de emergir. Então isso significa que se você é capaz de dar um exemplo de um rio e um oceano em algum lugar, eles ficam imersos e eles não são diferentes. Então você não é capaz de emergir. Então continua emergindo, emergindo, continua voltando, voltando. Então, eu esqueci disso, mas de repente isso vem novamente. E eu começo a pensar naquilo. Então, novamente, apagar e acomodar e apenas pensar todas as coisas que são importantes, mas emergir é o que Baba quer que a gente faça. Então, quando você falava sobre idade, e eu sei exatamente o que você estava falando, que ela tinha meditação e você tinha muitas coisas para fazer. Então, agora você está fazendo a mesma coisa. Então, é como se você estivesse. Eu não vou dizer essa herança, mas esse legado desse passado. E agora, mais poderosamente, você não viu naquela época que tinha muitas outras coisas para fazer, mas agora você percebe o benefício para todos de serem capazes de acompanhar que você divide. É um drama maravilhoso, né? Porque Dade, quando ela se tornou gay, então, as pessoas não podiam ir em todos os lugares, e aí teve o Zoom e a gente pôde começar. Então, a gente era 7 ou 8 de nós em casa. E nós sentávamos porque era a praticalidade, depois das 7h30. Então, o mesmo revolvimento, a mesma sala, e ela começava, então vamos falar depois das 7h30, apenas por 15 minutos. Depois alguns entraram, isso se tornou como um regular programa de Aviac, Marivar. Então há duas coisas de perguntas que a Etra estava perguntando ontem à noite. Então, para fazer isso com a influência, então uma coisa era, obviamente, não ser influenciada, mas como eu entendo quando eu estou influenciando alguém, ou se eu faço isso conscientemente, de forma voluntária, ou como eu entendo ou eu influencio alguém mais, ou eu torno alguém dependente de mim, ou tenho apego a mim. Acho que a liberdade interior e apenas ser, eu sou o que eu sou, esse é o eu verdadeiro, então há poder, a felicidade.
e a gente sente a liberdade. What Mas kind of influences they are qualquer tipo there? de influência, quando qualquer tipo de influência está lá, My people around me, a partir das pessoas ao meu redor, we hear por algumas things vezes in a gente ouve newspaper, coisas that do kind of mundo. things, and I think we come to know, no? Eu acho que a gente vem a saber, Not always. não sempre, Because sometimes you come to know immediately, porque but algumas vezes você via after a you saber do essas something, coisas depois que you você realize fez alguma coisa. that Mas eu lembro muito rapidamente que once there was a situation and uma vez houve uma you had situação decided in that em que eu situation, tinha but decidido you naquela are the situação, person who will mas always houve say, uma pessoa no, que it's sempre not like this, you should. falou, ah, não, você deveria fazer isso, fazer aquilo. Generally, E I quando eu try disse, not to say. geralmente eu tento não That person said for her, so I said. seguir o que essa pessoa So same falou. for that. So Mas Mm, foi, they know I won't say it. yeah. But I eu, knew foi, it mas era was algo que eu não queria dizer, mas eu sabia que havia muita saw that influência. as remedy. Então eu For vi for aquilo como um so remédio. I feel Então that sometimes eu acho que algumas we vezes are very careful that it's not nós temos que coming ser from muito your heart. cuidadosos. It's not Se isso não vem do directly meu from you. coração, But se não é sometimes alguma coisa que eu faria, pressure, então se há alguma pressão, we take it. Mm-hmm. a gente não deveria generalizar as Like you are coisas. Então, sitting, uma vez a Diane estava usually sentada, when you take someone e to geralmente quando você you need a leva alguém para translator. encontrá-la, você So precisa de um tradutor. everyone came with their Então, todo mundo veio translating. com um And tradutor Dadin will take few e moments Dade of silence. tinha alguns momentos de I silêncio, am asking Baba for the answer because she didn't wanted the porque influence ela of não the queria translator. a influência do She used to tradutor, say this que so ela gostaria de like escutar de that, Baba. and Então, o similarly, tradutor this diz, one will ah, come to mas know. é isso e But aquilo. Dadi didn't like it. Mas Dade não gostava She muito will disso. say, I have to Então, ela say imediatamente what dizia, ah, eu Baba tenho que says. We have dizer to, o que Baba tem que And dizer. not only with Então, Brahmins, não apenas she com did os it with Brahmins, even local mas ela societies. fez isso One time mesmo we com were in os Winnipeg. Lokics One of the persons VIPs. used to come. So she Então, arranged like some of the cabinet ela arrumou um ministers to come. encontro dos So ministros para vir. everyone Então, had to meet Dadi todo mundo tinha que encontrar Dade, in Dade, silence and then say, e aí em silêncio, e dizia. Então, and depois that was ela so começou a falar. touching Então, for each one. isso foi tão tocante If you para todos. really be Mesmo yourself se and be você with Baba, está sendo você mesmo, está com Baba, whatever you will give, qualquer that coisa que is você great. dar Okay. é uma coisa Yeah, grande. sometimes it's misunderstood Mesmo se algumas by vezes someone else. And this other thing that was mentioned yesterday, é and outra Baba was coisa also que touched on falou ontem yesterday à noite evening e também tocou about ontem à noite Baba said that sobre you asked Baba me to disse maintain que your você me honor. pediu para manter a So sua honra. I'm wondering Então, how eu estava pensando does the senior maintain the como honor se of ele the mantém sua instruments? honra de ser instrumento. Thinking of it in different parts. How do the Eu seniors estava maintain pensando the em honor diferentes of the partes, como instruments? se ele mantém How do I a honra maintain the dos honor of the instrumentos e juniors? como eu mantenho a How do honra I dos maintain the júniores honor of e the como eu equals? mantenho a honra dos iguais. Even, like I'm Mesmo, remembering eu estou lembrando somebody had uma vez que alguém tinha a complaint for me. It wasn't only once, I'm sure uma there's been reclamação others para too, mim. but once. And when I went to Oxford, and Daddy brought the person in the room. Quando eu fui para Oxford, Dade trouxe a Now, pessoa tell me what you na told me. sala e ela falou, And fale o she que felt você that me she falou. had Porque eu senti que ela tinha confidence in me, but she also had respect for confiança the em mim, mas person. ela também tinha She respeito was por outra pessoa. maintaining the honor of Que ela both, estava mantendo a honra de ambos, giving them regard, giving me regard. no sentido de I dar don't know what respeito the e dar word respeito was. para mim. Eu não lembro qual era a bronca, One mas kind a of reclamação, mas should um dos never pensamentos put que any deveria kind of ser de fear of nunca anything. colocar dúvida If you de want to ninguém maintain sobre your nada. honor, Então, se você quer manter sua honra, self-respect, you have to respeito, give that auto-respeito que honor você to tem same. Where e that dê a honra you para will find that the outras youngest pessoas e você vai give descobrir que o mais novo then is your dá equal, mais then is your e os iguais but senior is e senior. o Because sênior one day também tem Daddy necessidade, said, mas o sênior é sênior. Então, uma vez Dali she disse asked and then she said, uma coisa que ela I perguntou e never ela disse, worked under anyone. So that means we have to isso significa que nós temos young que ones will grow with all that what we give them. Right? If I respect them, talk properly with them, and se eu respeito eles e falo claramente com eles, então eles vão fazer isso para outros. all the
Mas se eu continuo falando o tempo todo o que eles têm que fazer para outros, então eu estou criando um impacto no seu comportamento que não é muito bom, que não é muito respeitoso. Então é para mim agora, como Mama costumava nos dizer que amor por todos, mas os novos precisam de mais amor. Então, realmente, essa é uma das formas de nutrição do seu sentimento e é a partir do amor. Então, algumas vezes precisam de mais ou menos, mas eu preciso disso. Então, vamos dizer que isso depende. Se alguns dizem que os servidores sêniores, eu fico completo e alguns sêniores estão sentados, mas eu tenho que dar a eles também, porque os olhos deles estão em mim o tempo todo. Então, pelo menos quando eles ficam completos, então, em algumas famílias, eles começam com os mais velhos e em algumas famílias eles começam com os mais novos. Então, eu estava numa família muito grande, estendida, então primeiro eles serviram as crianças e depois os mais velhos, com todo respeito, e depois eles serviram tudo. Então eu vi isso e eu gostei disso. Então nunca seja, algumas vezes nós somos sutilmente agressivos, no sentido de que o que eu digo agressivamente, mas eu também posso dizer isso de forma respeitosa. Então se eu aceito isso, então uma coisa que a agressividade pode acontecer, mas eu sinto internamente que está sendo rejeitada. E aí você diz a coisa certa, mas não no modo certo, no lugar certo, na hora certa. Então nosso coração deve sempre ter amor, respeito para todos. E você tem uma experiência que eu vi você quando era adiante, por um momento de uma reclamação de algum instrumento. Isso poderia ser uma reclamação, ou pode ser que toda a sala estivesse reclamando com você. Como você lida com reclamações de estudantes e ainda assim mantém a dignidade e a honra de ser o instrumento que é dedicado à sua vida para isso? Primeiro, eu digo a todos, qualquer alguém que esteja fazendo alguma coisa errada tenha muita luz de poder porque essa alma não teve a realização ou o intelecto não está certo. Então, para mim, eu sempre digo, Baba, por favor, tome conta desse intelecto, porque eu sinto que se aquele instrumento pode receber aquilo, então eu sinto o que está sendo dito, mas eu também estou cuidando daquele instrumento. Então eu vejo como ela pode ainda assim continuar. E a energia pode ainda assim continuar. Então eu sempre digo que não é fácil. E vamos dizer que nós estamos aqui como instrumento. Então não é fácil criar instrumentos. Então se os filhos de Baba estão lá, mesmo se alguns têm algumas fraquezas, então como eu posso ajudar? É somente dando amor e respeito. Porque então esse instrumento vai ouvir isso. Se eu não dou amor, eu digo alguma coisa sobre eles, então quando eu vou dizer alguma coisa, ela diz que é para mim. Então nossas palavras são importantes, nosso Deus é importante, nosso amor é importante, definitivamente, aquele instrumento. Porque pode ser uma jornada longa, muitas coisas acontecem. E algumas vezes acertam contas kármicas, e algumas vezes desejos sutis. Então, eu sempre vejo porque esse comportamento foi assim. Talvez desejos sutis estejam lá. Então, é como a gente preenche aqui. Ok. Eu sempre notei que eu dei a eles a oportunidade deles fazerem. Eu sempre dei a oportunidade dos novos instrumentos fazerem alguma coisa e deles preencherem alguma coisa. Caso contrário, se algo está faltando,
Na young verdade, woman, and externamente I você é didn't know obediente, what mas I internamente sent você for. não sabe So I quem think we ouvir. have to Então eu acho que let nós them temos que respect and love. dar respeito agora, Mm-hmm. That's good. isso vai ajudá-los. I like that. Yeah. Mm. Okay. So the other thing I think it came up this Ok, morning. então, outra coisa que veio hoje de manhã, Your dimension, isso será a sua dimensão. your No, I'm saying there is no. Cortou o som what aqui. Baba said. I think it was this morning about the deities and Então, the o Baba Brahmins disse essa meeting in the manhã sub-region. sobre os Brahmins e as divindades se encontrar na região sutil. Baba, Because you see up there, right? Você Baba consegue emerges. ver nós, Baba emerges our both images there. Baba emerge as What nossas is imagens. my stage? Qual é o How meu I am estágio? Baba emerges my perfect Então, stage Baba as a emerge meu perfeito deity, estágio. and my future as a deity. Então, o meu futuro So we tem cor de both divindade. Então, both nós their ambos fruition and their estamos effect. lá. So I am effort maker as a Então, Brahman. eu sou um feitor de esforço como Brahma So my e eu tenho both are fruição. very important. E as And ambas angel minhas formas são stage me. importantes. Brahma And e anjo. you very Você é muito. quickly recognize Você your reconhece form, or you a like sua forma de divindade ou amazed você by it? But fica surpresa com isso? no, When okay. Não, I am that form, no? Wow. eu sou essa forma. At What that does it time. look like? Eu sou uma divindade, né? Very divine, very Muito divina, beautiful, smiling, bonita, Girl or boy? sorrindo, full. completa. Se é menino ou se é menina, Oh, you mean Yes. I'm always goddess. eu? Eu sou sempre uma deusa. I am always goddess. Eu sou sempre uma deusa. Since I am born, I see Desde that que eu nasci, goddess in me, and eu vi uma pequena deusa. see that goddess Wow. Beautiful. always Eu there. sinto que essa Only deusa that sei. was little, now it's becoming bigger. Desde quando pequeno, mas agora eu I estou always ficando. tell everyone, you Eu are a sempre baby disse a angel, todos: but you will grow. você é bebê, mas vai Every crescer. child is an angel. Mas todo filho de Baba é um anjo. It's a baby angel, then it has to become Mas é um adult. bebê. Esse Grow bebê to tem que be se tornar, crescer. Our baby angels, cherubs, they're called. Anjos bebês. Small wings, and then there's the big ones, the protectors. Yeah. Pequenas asas. We have to look at everyone. Mensageiros. Nós temos que ter isso. Sudesh Roberto, was sent to Germany, right? quando o Sudeste foi mandada para a Alemanha, colocou as coisas juntas. E eu visitei ela, ela me falou. E ela ligou para todos: anjos, venham, anjos, venham. Eu percebi que era uma virtude, era muito importante que ela estava dizendo, porque o espírito que estava emergindo, não seus próprios corações, mas ela disse: ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então olhe para todos nessa imagem. Então isso nos ajuda também. Nice. That's Então o something anjo we vai can ouvir. experiment with. Never mind Essa é uma the coisa que eu Ben tenho and que the High. We'll call each other angel now. esquecer. E tem que chamar todos de anjo, tá bom? Angel. Thank you. Om Shanti. Obrigado. Um chante. Om Shanti. Thank you, Didi and Sister Marty. Muito obrigado, Didi e Wadi. Now, Agora, we move forward. Tomorrow is Tuesday, and our schedule amanhã é for quarta-feira, os horários. 3:30 a.m. Multi-million-fold A fortune. Viact Journey agora é uma amor de 1969 devido ao avanço da hora que quiser continuar no mesmo. Chante, boa noite a todos. Om Shanti. This is the Avyakt Murli
of the 1st of June, 1973. Stock